gente não pode continuar vivendo da mesma maneira, a gente precisa do avivamento, porque tem muita coisa para ser transformada na minha vida, tem muitas áreas para serem transformadas na sua vida, tem muitas pessoas nesse bairro, nessa cidade, nesse país, esperando a manifestação de Deus através de nós. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, Criador da terra e céu, Criador da terra e céu. Não há palavras pra dizer sobre tua glória, teu poder, teu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei Deus de poder. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui, Jesus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Ele quer tudo, Ele não quer apenas uma parte, um terço ou metade. Ele quer tudo de nós. Ele quer tudo do nosso coração. Ele quer tudo no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso lar. Ele quer a gente pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu quero ler 3 passagens com vocês, uma bastante próxima da outra. Vou ler Atos 1:8, depois Atos 2, 1 e 2, depois Atos 2, do 42 até o 46. Diz assim, Atos 1, verso 8: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora Atos 2, verso 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E por último, Atos 2, 42 até o 46, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam ser salvos. Senhor, muito obrigado por a oportunidade de pregar a Tua palavra nessa noite. Nós queremos viver o avivamento. Nós temos anseio. Nós sonhamos, Senhor. Nessa noite o Senhor possa nos levar mais perto do verdadeiro avivamento que o Senhor tem para cada um de nós nesse ano de 2020, em nome de Jesus. Amém. Estamos no ano do avivamento. Profeticamente estamos proclamando isso. Todos esses dias você tem ouvido essa palavra, avivamento. Eu queria, nesses primeiros minutos, dizer a você um pouquinho do que é um avivamento. Porque muitas vezes a gente ouve uma coisa e a gente não sabe o que é. E se a gente não sabe o que é, a gente não vai querer para a nossa vida. Avivamento é algo que, de certa forma, está banalizado na nossa geração. Todo culto que a gente chora, a gente já fala assim, nossa, que avivamento. Mas muitas vezes nós não temos a total compreensão da profundidade do que é um avivamento real de Deus na terra. O avivamento, queridos, é a extraordinária manifestação de Deus na terra. Deus se manifesta o tempo todo na terra. Queria que você respirasse agora. Se você está vivo, respira aí. Deus está se manifestando porque você está vivo, Ele está te sustentando. Todo dia, o sol se põe, a lua chega, os pássaros comem, voam, a natureza, o ciclo, o universo, ele funciona de maneira orquestrada, e isso é a manifestação de Deus na terra. Queria que você olhasse para esse irmão bonito do seu lado. Prometo que vou fazer isso 3 vezes só até o final da mensagem, tu não ficar bravo comigo. Mas olha para ele. Queira você ou não, ele é a manifestação de Deus na terra. Foi Deus que fez esse irmão. Foi Deus que fez essa irmã que está perto de você. Isso é manifestação de Deus. A natureza, as flores. Esses dias tive a oportunidade de viajar. Passamos numa cidade chamada Olambra. As irmãs aí lembram dessa cidade, né? Bonita ou não é? Você vê cada flor maravilhosa, cada flor linda, que até eu achei bonito, gente. A natureza completa, ela revela a glória de Deus, ela manifesta a glória de Deus. O fato de você levantar hoje, acordar, porque não é o despertador que te acorda, é Deus que te sustenta todo dia. Se não for pelo Senhor, a gente não nasce, a gente não acorda. Tudo isso é a manifestação da glória de Deus. A tecnologia, a ciência, tudo é a manifestação da glória de Deus. As artes, né? Ouvimos aqui canções maravilhosas, isso é a manifestação da glória de Deus. Mas o avivamento é muito mais do que uma manifestação comum da glória de Deus. Porque eu digo que tudo isso que existe é comum, porque a gente tem contato com isso todo dia. Contato com a natureza, contato com o ar que você respira. Você acorda, já acordou muitos dias, não sei, já estou, irmãos, passei dos 30, faz uns anos já. Se eu fosse contar cada dia que eu já acordei, foram muitos dias. E aquilo que é comum, não é extraordinário, por mais que seja, na concepção da palavra. E quando eu estou falando que o avivamento é a extraordinária manifestação de Deus na terra, estou dizendo que quando o avivamento de Deus chega, coisas que você não vê normalmente acontecerem, acontecem. Deus se manifesta não de maneira que nós estamos acostumados, não de maneira que nós já ouvimos antes, não de maneira que alguém te contou, mas de uma maneira que traz perplexidade, porque a forma de Deus se manifestar nos avivamentos é extraordinária. Não é comum, não é o que você vê, é além daquilo que você já imaginou. E eu tenho certeza que Deus tem um avivamento para a nossa geração, e vai ser extraordinário, como é todo o avivamento de Deus na terra. Um avivamento
ele abala tudo. Quando um avivamento chega, Deus transforma realidades. Quando um avivamento chega, Deus transforma cidades. Quando um avivamento chega, Deus transforma culturas. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é desfeito. Quando o avivamento vem, Deus transforma realidades. Eu tenho certeza que você tem realidades na sua vida que você queria que fossem transformadas. Quando o avivamento de Deus chegar, ela vai ser transformada. Nós vivemos numa cidade onde existe muita criminalidade, violência, falta de recurso, falta de estrutura. Mas quando o avivamento de Deus chega, as cidades são transformadas, as culturas são mudadas. Teve um grande pregador, ele pregou um sermão muito famoso. O sermão dele era pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele estava orando muito por aquele sermão, por aquela noite. E quando ele orou, quando ele pregou, ao final da sua mensagem, as pessoas se agarravam nas colunas do templo, porque tinham a sensação que o chão iria se abrir e o inferno iria consumi-los. O que se viu a noite toda foi choro, lamento e arrependimento. E as pessoas queimaram livros que eram contrários à vontade de Deus, em pilhas e pilhas. Deus trouxe um avivamento ali na Europa através de um sermão. E é nisso que nós cremos. O avivamento que traz o céu na terra. O avivamento que transforma, que faz com que o homem reconheça quem Deus é, Senhor soberano sobre as nossas vidas. O avivamento, ele traz sede e fome de Deus aos homens. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos querer isso. Se Deus tem algo tão extraordinário que é capaz de mudar o país, quem quer que o Brasil mude? A sua esperança muitas vezes está errada, a minha esperança muitas vezes está equivocada, porque nós queremos que um governo, um homem, a política vai transformar tudo e não vai. O único que é Senhor, que pode mudar todas as coisas é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode transformar a nossa natureza, a natureza das pessoas que estão andando em corrupção. Quando elas encontram com Jesus, elas são mudadas, e com isso a realidade ao redor dela muda. Nós precisamos de um avivamento. O avivamento é extraordinário para a nossa vida. Esse ano é o que nós mais vamos buscar nessa igreja, é o avivamento. Amém? Avivamento é a maior necessidade do seu ano de 2020. Talvez você escreveu aí na sua lista de projetos e sonhos muitas coisas, mas se você não escreveu um avivamento, eu recomendo que você coloque. Aí você fala para mim, mas não tem mais espaço, já preencheu tudo. Faz fora da linha, faz várias vezes. Escreve avivamento no espelho do seu banheiro, para você acordar, né, para aqueles que escovam os dentes todo dia, vai olhar no espelho e falar, hoje é dia de avivamento. Deus pode fazer coisas extraordinárias. A gente ouve muitas histórias de avivamento. Eu, quando comecei a pesquisar as histórias dos avivamentos, eu fiquei um pouco pirado, porque você fica lendo, e quando você lê, você quer viver aquilo que as pessoas já viveram. Tem um livro, vou indicar 2 livros para vocês, que se vocês puderem ler, vai ser bênção. Um livro se chama Vinho Novo é Melhor. Alguém já leu esse livro? É maravilhoso, fala de um avivamento de um homem, trouxe a um lugar. E tem um outro livro chamado Heróis da Fé. Um livro que traz, de forma resumida, a história de vários avivamentos. A história de vários homens e mulheres de Deus. Nós lemos aqui um texto, queridos, que fala de uma história de avivamento.
Nós lemos aqui 3 textos. Um fala sobre uma poderosa promessa. Jesus, antes de subir aos céus, a última coisa que ele fez, que nós vemos na Bíblia, a última mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos, foi a mensagem de Atos 1:8. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. É uma promessa poderosa, é uma promessa que nós, que não somos cessacionistas, acreditamos que a obra do Espírito ela continua na minha vida e na sua vida hoje. Cada vez acreditamos que há um derramar maior do Espírito Santo sobre a terra. Foi uma promessa de Jesus, porque o Espírito ainda não estava manifesto aos homens, porque Jesus ainda não tinha sido levado aos céus. E aqui ele faz uma promessa poderosa: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de algo poderoso. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. E sabe qual é a palavra que está descrita no texto para receberão poder? A palavra é como se fosse dinamite. Quem já soltou bomba aí? As crianças, né, são as mais soltadoras de bomba. Mas essas bombas são fracas. O que a Bíblia está dizendo é algo poderoso. Quando as pessoas querem desfazer grandes estruturas, elas usam dinamite. É um dos explosivos mais poderosos. A palavra é dínamos. O dinamite é derivado dessa palavra. O que o texto está dizendo, queridos, é que Jesus prometeu àquele povo e a nós também algo poderoso que faria sentido e agiria através de nós. E aqueles homens acreditaram que aquilo que Jesus tinha para eles era poderoso. Era difícil de acreditar, era difícil de permanecer, porque agora Jesus não estava mais lá. Jesus já havia morrido, ressuscitado, foi aos céus. Agora era a hora dos discípulos continuarem tudo aquilo que Jesus começou. Mas eles tinham uma promessa, e a promessa não era pequena, a promessa era poderosa. A promessa era receber o poder do Espírito como uma dinamite para realizar grandes obras através da vida deles. E o texto continua dizendo assim: vocês serão minhas testemunhas. Esse texto, no original também, a palavra é mártir. Não sei se você sabe, mas mártir é aquele que sofre ou morre por uma causa. Na essência, o que Jesus estava prometendo é o seguinte: vocês vão receber tanto poder do Espírito que vocês serão capazes até de morrer pelo Evangelho. Vocês vão ser capazes de fazer tantas coisas, inclusive ser capazes de abrir mão das suas vidas por mim, por minha obra. Todo mundo, quando lê esse texto, quer receber a dinamite, quer receber o poder para fazer coisas extraordinárias, para fazer aquilo que Jesus fez e obras ainda maiores. Mas poucas pessoas compreendem a profundidade desse texto, que o poder também é para que você possa suportar toda a luta, tribulação e perseguição que virá contra você por causa do Evangelho de Jesus. A promessa era grande, a promessa era maravilhosa e difícil. E eles creram na promessa e eles receberam. Porque aquilo que Jesus fala acontece. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não mente, Deus não é filho do homem para que se arrependa ou para que minta. Tudo aquilo que Deus fala acontece. Deus falou, Deus cumpriu. Eles estavam lá reunidos, ali mais ou menos 120 pessoas, orando, e veio um som, um vento impetuoso, encheu a casa. Nós lemos aqui o texto. Eles foram cheios do Espírito Santo, e ali eram pessoas diferentes, eram pessoas diversas, de diversas culturas, diversos idiomas, diversos locais. Mas algo extraordinário aconteceu, foi muito barulhento. As pessoas que estavam fora acharam estranho aquela movimentação, foi além do normal. Mas o que mais trouxe perplexidade àquele povo, sabe o que foi?
é que aquelas pessoas diferentes começavam a falar em línguas diferentes, mas todas elas conseguiam entender umas o que o outro falava. Não sei se você já teve a oportunidade de viajar para fora do país, eu não tive ainda. Na verdade tive, fui para o Paraguai, mas lá dá para entender um pouquinho, né, o idioma. Mas é complicado, às vezes você está num lugar e as pessoas falam outro tipo de idioma. Talvez você já experimentou isso no metrô, né? Tem alguém conversando em outro idioma e você fica tentando olhar para o rosto da pessoa e não consegue perceber o que ela está falando. Mas naquele dia, veio de forma poderosa e sobrenatural o Espírito Santo e trouxe uma compreensão para aquelas pessoas. Aquilo que elas não entendiam do outro, a linguagem, o que o outro falava e deixava de falar, elas começaram a compreender mais uns aos outros. E sabe qual foi a conclusão? A conclusão é que todos falavam sobre a mesma coisa. Todos aqueles povos, aquelas pessoas falavam das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua, mas todos entendiam porque um avivamento estava acontecendo ali, algo sobrenatural de Deus estava acontecendo ali. E quais foram as marcas desse avivamento ali em Atos 2? A gente pode pontuar que milagres através de homens comuns aconteceram. E isso a gente busca e ouve falar em avivamento. Em um avivamento, pessoas são curadas. E instantaneamente, muitas pessoas são curadas. Quando você lê a história de avivamentos, é algo que sempre acontece. São curas extraordinárias. E nós vemos que ali naquele povo começou a acontecer sinais e maravilhas. Pedro, João estavam indo para o templo. Tinha ali um homem coxo, e ele pediu uma esmola. E aí, fitando os olhos naquele homem doente, eles disseram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. A gente não vê isso acontecer todo dia, mas quando o avivamento vier, isso nós vamos ver em nome de Jesus. Milagres através de homens comuns. Você pode ver alguns milagres acontecendo na televisão, em livros, em vídeos no YouTube. Não são as pessoas que fazem milagres, quem faz milagre é Jesus Cristo. E quando o avivamento está na terra, milagres acontecem através de pessoas comuns como eu e você. Uma outra marca desse avivamento foi o arrependimento. Logo depois dessa descida do Espírito Santo, as pessoas ao redor daquela reunião estavam achando estranho o que eles estavam fazendo ali. Chegaram a falar que eles estavam embriagados, mas aí Pedro, na sua primeira pregação, ele começa a falar de forma empoderada, de forma ousada, de forma sábia. E na sua primeira pregação, quase 3.000 pessoas se arrependeram e vieram para Jesus. Deus pode transbordar essa igreja em uma pregação. Na história dos avivamentos, por exemplo, na Rua Azusa, é um avivamento que foi um dos mais extraordinários. Por esse tempo teve um musical, ainda está tendo em outros estados, falando sobre esse avivamento, a história desse avivamento, mas algo que é lindo, eu vi no documentário ali, que eles estavam ali orando no seu lugar de reunião, e as pessoas a quilômetros de distância de lá, elas eram atraídas e entravam dentro da igreja, e se arrependiam e mudavam de vida. Era algo extraordinário, que em poucas semanas milhões de pessoas visitaram aquele lugar. Isso aconteceu em outros lugares do mundo. Deus desceu em um lugar e as pessoas eram atraídas àquele lugar e se arrependiam e mudavam de vida, deixavam a sua vida de pecado, algo que só o Senhor pode fazer. Muitas pessoas querem mudar pessoas, mas só o Senhor pode realmente mudar quem nós somos. Uma outra coisa que aconteceu naquele lugar, a marca daquele avivamento, foi a obediência. O texto que nós lemos em Atos 2, 42 até o 46 fala que eles permaneciam firmes nos ensinamentos dos apóstolos. Não há avivamento sem obediência à palavra.
Se você vê, está tendo um avivamento ali, ninguém lê a palavra, ninguém prega a palavra, ninguém vive a palavra, isso não é avivamento. Porque quando há avivamento, há temor, e nós vivemos a palavra. Mas a maior marca, e é isso que eu quero falar mais nessa noite, já estou quase no meio, você pode dar uma glória a Deus por isso? A maior marca desse avivamento foi o amor. Porque no mesmo texto que fala da doutrina, da oração, ele fala da comunhão e do partir do pão. Esse avivamento que veio sobre aqueles homens, trouxe amor para a vida deles. Eles começaram a viver o amor, a sentir o amor uns pelos outros, e a manifestar os frutos reais, porque todo avivamento tem fruto real, não é só emoção. Eu fui para a igreja, eu arrepiei, aleluia. Irmão, até com frio se arrepia, é ou não é? Avivamento é mais profundo, avivamento tem fruto, tem mudança, tem transformação. E a marca maior, para mim, que eu vejo nesse avivamento de Atos 2, é o amor, porque eles permaneciam juntos na comunhão e no partir do pão. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Isso é fácil ou é difícil? É difícil, mas eles eram tão amorosos que eles conseguiam deixar as diferenças de lado, para que o reino de Deus pudesse avançar. Nós falamos bastante aqui na igreja sobre a comunhão. Deus quer uma igreja que tenha comunhão uns com os outros. Você não pode só ter comunhão aqui, cumprimentar o seu irmão e lá fora me esqueça, não. Nós somos criados para estarmos juntos, somos a família da fé. E esse avivamento trouxe uma comunhão nunca antes vista, uma comunhão extraordinária, um amor que só Deus pode trazer para a minha vida e para a sua vida. A maior marca desse avivamento foi o amor. E amor, queridos, não é sentimento, amor é atitude. Amor não é você pensar em alguém e você sentir borboletas no estômago, né? Tem gente que descreve assim. Mas amor se prova, amor se comprova. E o texto de João 15:13 diz isso. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E o texto está falando de Jesus. Jesus diz, olha, o amor maior, a expressão maior do amor é quando você ama tanto alguém que você morre por ela. Será que você está pronto para morrer por alguém? Se você estiver, então você ama. Se você não estiver, você não ama. Mas se me perseguirem eu vou ter que negar Jesus. Então você não ama Jesus. Geralmente os pais, as mães, elas têm um amor incondicional por seus filhos. E na hora do perigo, na hora de que precisa, muitas querem trocar a sua vida pela vida dos filhos. Muitos doam órgãos, muitos querem fazer de tudo por um filho. Isso é demonstração do amor. Avivamento sem amor não é avivamento. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos viver o amor de verdade. A Bíblia diz que o amor entre nós não deve ser fingido, mas ele deve ser verdadeiro. O que é o amor? Para mim, o amor é pensar menos em mim e mais no próximo. Amor é perder para o outro ganhar. Amor é morrer para o outro viver. Isso é amor. É você tirar talvez o foco de si e começar a olhar para o outro como você olha para você. Tem gente que se ama, isso é bom. Como eu me amo, mas você não ama ninguém, está errado. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quem ama valoriza o outro tanto quanto você mesmo. E nós precisamos viver esse tipo de amor. Algo que eu acho lindo nesse texto de Atos 2:42 é que quando alguém tinha uma necessidade, eles vendiam o que tinham e supriam as necessidades uns dos outros. Isso é avivamento. Isso é avivamento porque nós estamos numa geração, num tempo cada vez mais materialista, onde as pessoas
As pessoas valem menos do que as coisas valem mais do que as pessoas. E o texto está dizendo que quando o avivamento do amor chega, as coisas não importam tanto. O que importa é comer junto, é estar junto na casa um do outro, é ajudar, é estender a mão. É quando alguém tiver uma necessidade, vender e repartir, porque a gente não precisa às vezes de tudo que a gente tem para viver. E quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para a realidade da minha vida, quando eu olho para a realidade da minha geração, eu vejo que cada vez mais nós estamos afastando desse texto, afastando esse sentido da palavra de Deus na nossa vida. O que está sendo ensinado em muitos lugares é que você tem que conquistar, que você é igual a Jesus, que você nasceu para vencer e que você tem que ter muito. Mas o que Jesus disse é outra coisa. Compartilha, reparte. Se a gente não consegue compartilhar, também a gente não vai herdar o reino dos céus. A gente está se enganando aqui. A gente precisa desse avivamento para que esse amor extraordinário possa mover o nosso coração, para que a gente possa caminhar como a palavra diz. Já pensou, irmão, se a moda pega? Quando alguém tinha necessidade, vendiam o que tinham e repartiam entre si. Eu me lembro de 2 oportunidades, já contei aqui, mas eu quero lembrar. Eu tive a oportunidade de fazer isso e não fiz uma vez, porque era mais caro, né? Na parte que era mais barato eu tive coragem. Mas eu me lembro que uma vez um irmão chegou em mim e falou assim: quanto é o IPVA do seu carro? Eu falei: tanto. Tinha acabado de comprar um carro zero, estava devendo até os olhos, mas estava com o carro zero. O irmão perguntou: quanto é o IPVA do seu carro? Eu falei: tanto. Ele falou: o preço do meu carro. Aquilo ali não gerou em mim uma sensação que eu sou especial. Aquela pergunta daquele irmão gerou em mim uma sensação que eu não sou parecido com Jesus. Eu ouvi o Espírito Santo falando: vende seu carro, que valia 42 mil, e compra 2 carros de 21 mil. O que eu fiz, irmãos? Isso é da carne. Deus não fala assim. Depois o irmão comprou um carro, outro carro, Deus abençoou o irmão. Mas eu sei que naquele dia eu perdi a oportunidade de começar uma nova história na minha vida. Eu perdi uma oportunidade de receber um avivamento, um desprendimento das coisas e uma provisão que eu jamais experimentei de Deus na minha vida, mas não fiz. Teve um outro dia que eu estava numa loja de sapato e eu sabia que uma pessoa estava precisando de um sapato. E muitos anos atrás, irmãos, ia comprar um sapato de R$400, hein? Estava bonado, né? Tinha olhado lá o Democrata, o CNS, não sei o quê. Aí eu lembrei: nossa, conheço uma pessoa que está precisando de um sapato. E eu não preciso de um sapato de R$400, o de 200 está bom também. Aí eu me lembro que eu comprei 2 sapatos de 200. E eu me lembro que foi extraordinário. Naquele dia eu entendi que melhor é dar do que receber. E eu pude experimentar um pouco disso. E todo dia você tem a oportunidade de fazer o bem. Todo dia você tem a oportunidade de compartilhar aquilo que você tem. E muitas vezes você não compartilha. Aí você fala para mim: eu não tenho nada para compartilhar. Eu vou te provar de 2 formas que você tem. Eu queria que você compartilhasse um sorriso com essa pessoa que está perto de você. Um sorriso pode abençoar alguém. Agora eu quero que você faça mais do que um sorriso. Eu quero que você dê um abraço nessa pessoa que está perto de você. A gente fica esperando ter tudo, quando a gente já tem o mais importante, que é a vida. A capacidade de falar algo de Deus, a capacidade de ouvir alguém, porque mais importante hoje do que ter alguém que fale bem é alguém que saiba ouvir. A gente tem muita gente que fala, a gente tem o YouTube que fala, a gente tem muita gente que fala, mas tem pouca gente que ouve. E muitas vezes você abençoa alguém sem falar nada. É só ouvir, é só sorrir, é só abraçar. Deus se manifesta através de você assim.
Isso é comunhão, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, compartilhar não somente os bens, mas o conhecimento também. Você sabe alguma coisa que o outro não sabe, vai lá e ensina para ele, e vice-versa. Mas isso tem que chegar no nosso bolso também, irmãos. A gente tem que aprender a ter um coração aberto para abençoar as pessoas, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Só através do avivamento a gente vai deixar de ser tão capitalista e vai ter um coração como o de Jesus, um coração como o de Paulo, um coração como o Barnabé. Olha o que o texto diz, um dos textos mais lindos da Bíblia, de Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará, mas o amor não. A maior marca de um avivamento é o amor. Deus é um Deus de amor. Mais do que isso, Deus é amor. O avivamento que nós esperamos é um avivamento que muda a sociedade. Quando o avivamento chegar nessa igreja, o verdadeiro avivamento, tudo em volta vai mudar. Porque Deus faz justiça através do avivamento. A desigualdade social diminui porque as pessoas param de ser egoístas e começam a compartilhar aquilo que têm. A desigualdade diminui, a criminalidade diminui, o amor é potencializado. As pessoas começam a ter os valores certos. As pessoas primeiro, depois as coisas. Deus primeiro, depois as coisas. Nós precisamos disso, eu preciso disso. A gente não pode continuar vivendo da mesma maneira, a gente precisa do avivamento, porque tem muita coisa para ser transformada na minha vida, tem muitas áreas para serem transformadas na sua vida, tem muitas pessoas nesse bairro, nessa cidade, nesse país, esperando a manifestação de Deus através de nós. E só virá através do avivamento, não virá através da nossa zona de conforto. Infelizmente hoje a gente está um pouco acomodado em geral. O evangelho é um evangelho fácil muitas vezes. É o evangelho do pare de sofrer. É o evangelho que vai dar tudo certo. Mas nós cremos ainda num evangelho que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O avivamento, queridos, eu já estou terminando mesmo, de verdade. O avivamento não depende de nós. O avivamento vem de Deus. Cabe a nós buscar o avivamento, atrair o avivamento, mas o avivamento, quem manda é só o Senhor. Abacuque 3 diz: aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. É o Senhor que envia o avivamento, e é quando Ele quer, inesperadamente. O Espírito é assim, Ele é como o vento, Ele sopra onde quer. E sabe que é interessante? Eu estou dizendo isso porque não depende dos homens o avivamento, depende de Deus. É por isso que ele acontece, porque os homens falham, os homens deixam de ter fé. Sempre na história do mundo, a história da humanidade, quando havia grande apostasia, Deus enviava um poderoso avivamento. Vivemos em um tempo onde há corrupção, onde dentro da igreja as pessoas usam máscaras. As pessoas falam de Jesus, mas não conhecem a Jesus. As pessoas vão à igreja, mas não se parecem com Jesus. Mas quando o avivamento vier, tudo vai mudar. E sabe o que é interessante? Mesmo em lugares e em momentos de apostasia, sempre tinha 1, 2 ou 100 que estava buscando sem parar. Deus manda o avivamento. Foi assim
na geração de Samuel. A arca tinha sido roubada, o povo adorava outros deuses, mas Samuel ouvia a voz de Deus e obedecia, e através dele, Deus trouxe um avivamento para a sua nação. Foi assim com João Batista, que surge depois de um período interbíblico, onde a gente chama de interbíblico, onde Deus se cala, onde não há profetas na terra, mas ele vem abrindo caminho para Jesus, profetizando o maior avivamento, que foi Jesus Cristo. O que falar do texto que nós lemos, dos 120 que estavam em oração no templo, esperando ser revestidos do poder. Tem um irmão da rua Azusa, chamado irmão Seymour. Ele estava orando junto com outros irmãos durante quase 15 dias em jejum, dizendo: Senhor, nós queremos o Espírito Santo, nós queremos mais. Tem uma história linda também de uns irmãos chamados irmãos Moraves, os moravianos, e eles oraram 100 anos ininterruptamente para que um avivamento viesse, e o avivamento veio. A gente não traz o avivamento, mas a gente pode atrair o avivamento de Deus para a terra. Amém. Jesus, Ele trouxe o maior avivamento. Jesus, Ele foi o avivamento na terra. Os homens esperavam vida, esperavam o Messias, e Ele veio, e Ele trouxe vida, Ele trouxe o reino de Deus. E o avivamento que Jesus trouxe nos mostra algumas coisas. Sabe o que, por exemplo? Que os pecadores podem ser remidos. Avivamento é remissão de pecado. Antes de Jesus, se alguém pecasse, se alguém adulterasse, ele teria que ser apedrejado pela lei. Mas chega Jesus e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. No avivamento que Jesus traz, pecadores como eu e você têm remissão, têm uma nova chance, têm oportunidade. Jesus trouxe isso. O povo não acreditava em perdão. Aquela mulher já tinha traído, já tinha tido cinco maridos, estava com um e estava traindo ele. Mas Jesus chegou, e dentro do avivamento de Jesus, até os pecadores podem ser redimidos. Ele trouxe o avivamento da graça sobre nós. Jesus, Ele veio no avivamento dele trazer e dizer que os leprosos podem ser tocados. Jesus saiu da sua rota, foi até uma vila de leprosos, onde ninguém queria ir. Ele foi, e Ele curou aqueles leprosos. Quando o avivamento vier, nós vamos atrás daqueles que ninguém quer saber. Nós vamos ter amor por aqueles que a sociedade despreza, porque o leproso era alguém que estava fora da cidade para morrer, e se acreditava que era até por merecimento. Mas quando o avivamento chega, leprosos podem ser tocados. Os intocáveis são tocados novamente pelo poder de Deus. Os cegos podem encontrar o caminho e festejar. A Bíblia diz que havia um cego no caminho para Jericó, todo mundo indo para uma festa, e ele não podia. Ele vivia à margem do caminho, ele não poderia ir para a festa. Mas quando chegou o avivamento, que era Jesus, o cego pôde encontrar o caminho e pôde voltar a festejar. É isso, queridos, que Deus quer fazer em nós e através de nós. Sabe o que é algo que é lindo? Em 1906, lá na rua Azusa, o povo que Deus escolheu para trazer o avivamento era o povo mais desprezado e o povo mais oprimido. Eram os negros. Em uma época difícil de segregação racial, o irmão Seymour, ele participou de uma escola bíblica que o pessoal cria no Espírito Santo, mas ele só podia assistir a aula de fora, porque ele era negro. Então, quando teve a oração de imposição de mão, ele não pôde receber porque ele era negro. Sabe o que ele fez? Ele voltou para casa, e ele começou a orar e buscar. Aqueles que ninguém acreditava, aquelas pessoas que ninguém dava valor, Deus escolheu para trazer um avivamento. Porque Deus é amor, e Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer fazer na sua vida, não importa se você é reconhecido ou não pela sociedade, Deus tem avivamento para você. Deus, Ele usa as coisas pequenas. Deus, Ele adora usar os improváveis, e Deus tem isso para cada um de nós. E para encerrar, queridos,
Eu quero deixar aqui 4 coisas que vão nos ajudar a atrair um avivamento. A primeira coisa é a oração. Sem oração, não tem avivamento. A oração não é o ato de pedir aquilo que nós queremos para Deus, mas oração é o meio pelo qual Deus nos muda, Deus nos alinha com a sua vontade. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você comece a orar. Orar muito mais do que você ora. E que você comece a incluir avivamento na sua oração. Porque não existe avivamento sem que haja clamor. Segundo, você precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo é pensar menos em si, pensar mais no outro. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Não dá para você amar alguém e se amar mais do que a pessoa que você está amando. É incompatível. Amor é valorizar o outro. E você vai ter que negar a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, você está traindo o avivamento de Deus para a terra. Terceiro, e esse é o mais difícil, a gente precisa abrir o coração para o perdão. Você quer o avivamento? Abre o seu coração para o perdão. Se preciso for, 70 vezes 7. Eu costumo dizer que hoje é mais difícil um morto levantar do que a gente perdoar um ao outro. Mas quando o avivamento vem, o perdão acontece. Que em nome de Jesus você possa abrir o seu coração para o perdão. Que você deixe toda mágoa, toda amargura sair do seu coração. Porque isso vai trazer o avivamento para a sua vida. E por último, a gente precisa olhar mais para Jesus. Jesus, Ele trouxe o avivamento para a terra porque o foco dele estava em agradar o Pai, em fazer a vontade do Pai. A gente só atrai o avivamento quando a gente começa a buscar na nossa vida, cada dia, se parecer com Jesus. E quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem uma frustração, quando vem uma traição, você olha para Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus faria. Eu quero ser igual a Jesus, eu vou fazer igual a Jesus, eu vou viver igual a Jesus viveu. Aí a gente está no caminho certo para receber o avivamento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Obras maiores eu vou viver, eu vou viver. Obras maiores Deus vai